Segundo o nosso psiquiatra especialista em clã Bolsonaro, o Julian Lemos, eles se odeiam, entendeu? Assim, a Michelle é a pessoa que eles não confiam, uma intrusa. Então, é difícil acreditar que eles, segundo essa percepção, né, que eles atribuam a Michelle algum tipo de status acima do status da família. Eu acho, assim, brincando, como essa gente é muito maluca, olha, não seria nenhuma surpresa a Michelle, de repente, isso aí não conta, tá? Não conta, assim, de Júlio Verne, tá? Se ela se elegesse presidenta da República, no outro dia ela ia se separar do Bolsonaro, falar, olha, meu filho, acabou, vai, siga, seja feliz, agora só estou com Jesus e com o povo e tal, vou para a missão. Quando ela for eleita senadora, ela já vai se separar, Zé. Não vai esperar presidente, não. A hora que ela for eleita senadora, ela separa. Vixe. Eu não duvido que ela tenha, que existam muitas brigas, muitas discordâncias dentro dessa família, mas eu acho que eles sempre esconderam isso. Durante todo o mandato de Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, sempre com essa visão de não querer estragar aquilo que eles estavam construindo, né? A imagem que eles construíram da família deles. E por que eles iam colocar tudo a perder agora, em que Bolsonaro está precisando tanto que o filho dele se eleja? A gente não pode esquecer de uma coisa, que assim, um pouco que eles mostraram da família permitiu, né, Evelyn, que o Tarcísio de Freitas ocupasse o lugar do Flávio, né? Sim, quase, mas aí, foi assim, exato, só que eles não permitiram, mas agora, não, mesmo que permitissem, já não dá mais tempo, porque ele não saiu do cargo de governador. Então, a última carta que eles teriam para substituir Flávio Bolsonaro, que seria alguém mais próximo da família, seria a Michelle. Ela pode até se eleger e largar do Jair Bolsonaro, mas eu acho que ele faria ela assinar uma declaração, que talvez não fosse válida, obviamente, pela lei, mas dizendo que pelo menos tirar ele da prisão, ela ia fazer de tudo para fazer, mesmo que ela se separasse, se divorciasse dele. Eu não sei, eu acho que esse povo aí, eles têm o amor pelo poder dessa família é maior do que até o ódio que eles têm um do outro. Eu acho que eles são capazes de tudo. Né? Eu acho que eles são capazes de tudo e já demonstraram isso. Então, não vejo assim como uma possibilidade de ser mesmo uma discussão que está se mantendo, até pelo fato de que eu vejo que está se mantendo até hoje essa ideia. E eles mantêm essa ideia. Então, eu acho que se fosse isso, eles já seriam, na minha opinião, né, obviamente, eles já estariam tentando apaziguar tudo da melhor forma possível. Eu acho que até as tentativas do Valdemar Costa Neto de tentar conciliar é tudo mentira. Eu vejo isso tudo como uma construção, parece um teatro, né? Até que me provem o contrário, eu consigo. O Evelyn, é que o Shakespeare ele não conseguiria montar uma trama envolvendo esses personagens todos, porque na época que ele escreveu, não tinha aquele negócio do cara ter 3 mulheres, né? Então, porque você imagina a cabeça do Shakespeare, porque aqui no Brasil, o nosso sistema jurídico, né, ele disse que uma vez sogra, sempre sogra, né? O cara não pode casar com a sogra. E o Bolsonaro tem 3. Sabe que é um cara odiado por 3 sogras? A sogra do primeiro casamento, a do segundo casamento, a do terceiro casamento. E as duas primeiras mulheres, a mulher 01, que certamente não gostava da mulher 02, que pode ter sido o pivô de ter abandonado, e a 01 e a 02 não gostam da 03. O filho da 01 não se dá com o filho da 02, que não se dá com os filhos da 03. E, tanto é que você nunca viu reunião de família. Esse é um negócio muito desregulado. Durante o mandato do Bolsonaro, quando chegava final de ano, onde é que o Bolsonaro estava? Andando de jet ski com Hélio Negão, com Queiroz, e a Michelle lá para outro canto. Então, é um negócio, gente, que se tem um troço... Né? São desunidos, não tem... Nunca teve aquela coisa, a foto de Natal com a família. Não existe esse negócio. A Michelle fez um ano antes do Bolsonaro se ferrar, perder as eleições. Ela lá no Palácio do Planalto, ela fez uma cerimônia fantasiada de Branca de Neve e botou um monte de criancinhas para dar presentinho e tal. Mas quando o Bolsonaro perdeu as eleições, acabou o Natal, não teve Branca de Neve, só teve Lobo Mau. Branca de Neve sumiu, não teve nada. Então, é uma gente muito picareta, eles são picaretas são picaretas, eu concordo. Geral. E aí o seguinte, como dizia Sócrates, o mal não é feliz.
Quando o Sócrates dizia lá atrás que o mal não é feliz, qual é a ideia que se tem disso? É que naquela percepção, alguém que tem tantos valores ruins dentro de si, alguém que é mau caráter, alguém que é infiel, alguém que é desonesto, alguém que é desleal, essa pessoa, ela começa a enxergar no seu entorno o reflexo daquilo que ela é. Então, ela acha que a qualquer momento, se ela estiver dormindo, alguém pode esfaqueá-la, que a mulher vai traí-lo, que o amigo vai ser infiel. Então, um cara que vive nesse ambiente, ele nunca é feliz. É mais ou menos o que acontece nesse clã Bolsonaro. Essas pessoas, na essência, elas são pessoas muito infelizes. Eles não têm nenhum tipo de relacionamento afetivo que seja sincero. O filho 04, o Renan, Jair Renan, é um menino, um rapaz enjeitado, um cara, um bastardo, que eles nunca tiveram. Por isso, a gente vê o Jair Renan falando, a gente vê que ele é um rapaz que foi criado num ambiente de desarmonia. O Bolsonaro só reconhece o Jair Renan quando ele tinha 10 anos de idade. Até lá, o menino, o rapaz, foi uma criança com um pai desconhecido, né? Porque não tinha ali a chancela do Bolsonaro. Então, é uma família muito complicada. A gente vê esses caras todos de perto, a gente vê o Carluxo. Meu Deus do céu, se bota essa turma toda numa sala, o psiquiatra ali ele vai ter um trabalho danado, ele vai ter que chamar uns 4 psicólogos ali, um pai de santo, um pastor, um rabino, para fazer ali um descarrego total para ver se limpa o cenário ali, porque é muito pesado. Por isso que a gente não pode deixar essa gente governar o nosso destino, né? Exato, concordo. Concordo muito com isso, mas eu ainda acredito que eles, até na desunião, acho que eles são unidos. Acho que na questão de rede pelo poder. O projeto é acima disso. Marcelo, não sei se você quer comentar essa questão. Você acha que Flávio fica ou desiste? Não, Flávio, na minha opinião, desiste. Eu tenho falado isso com frequência. Veja só, vamos puxar. Eu vou ser o único que vai achar que ele vai para perder? José, você está comigo? Não, eu estou contigo. Eu acho que ele. O jogo já está jogado para ele. O jogo eu vou tentar fazer o impossível para ganhar as eleições. Se eu não ganhar... Eu fujo. Eu fujo. A grana está lá fora. Ou sou preso fugindo, né? Que é o filme, sim, né? É um americanófilo de cabeça. Porque se imagina só, esse cara sem poder no Brasil, ele vira um alvo. Ele vira um alvo até dessa turma toda. Dos louquinhos, claro. Com quem ele se relacionou a vida inteira. E um cara desse que é alvo, porque é o seguinte, ele tem muita informação, né? Ele é um arquivo vivo também, né? Vamos refletir sobre o que tem de informação. Das milícias, pelo menos, né? O que tem de informação essa criatura. Ele, sem mandato, sem imunidade parlamentar, ele fica numa situação muito frágil. Por isso que eu estou dizendo, terminou a eleição, perdeu a eleição, o plano o plano B já está montado. Ele vai para fora do Brasil, vai com a família, com a esposa deslumbrada, todo mundo vai ficar na Disneylândia, a mãe dele vai visitá-lo de vez em quando, vai se unir com o irmão, se bobear, vai dar entrada para pedir a cidadania norte-americana, vai se dizer perseguido, e viverão felizes para sempre até a conjuntura mudar aqui no Brasil e ficar favorável a eles, pelo menos na cabeça deles. Então, ele sair para disputar uma eleição para Senado, que seria uma alternativa, para ele seria importante para garantir uma sobrevida na imunidade parlamentar. Mas, do ponto de vista político, nada indica que um segundo governo Lula, ou um quarto governo Lula, apresentaria situações muito corrosivas no plano social para eles se apresentarem lá na frente, em 2030, como uma outra alternativa. A tendência é, o Lula ganhando as eleições, o Brasil ter mudanças significativas muito importantes. E correção de cursos, sobretudo na comunicação, porque eu estarei, se Deus quiser, presente para infernizar esses caras, para que a comunicação do nosso país seja uma comunicação que ajude a politizar a sociedade, tirar medos da sociedade,
apontar quem são os vigaristas, atacar essa mistura de política com religião, esses falsos pastores que precisam ser desmascarados. A gente precisa trazer discussões importantes para o Brasil. A gente precisa revelar que esses caras da extrema-direita são vigaristas. O que eles fizeram com o nosso povo durante esse tempo todo foi só trazer medo, trazer pânico, dizer que o governo Lula ia transformar o Brasil na Venezuela, que ia todo mundo cair no abismo, que o Brasil ia acabar. Eles estão com esse discurso ainda. O discurso hoje do Flávio Bolsonaro na live dele foi que o Brasil vai acabar. O Brasil está no fundo do poço, segundo eles. O Brasil está entregue a tudo de ruim, a forças do mal. Então, se ele não, ele que é o salvador, se ele não ganhar, o Brasil está ferrado. Então, eles continuam operando com esse tipo de mentalidade e discurso criminoso. Então, um quarto governo Lula tem amplas condições de criar bases para transformações muito importantes no Brasil. Então, ele fora do Brasil, essa gente, eles vão passar o que está passando a extrema-direita no México, que eles percebem lá no México qual é a preocupação deles lá, que eles não têm perspectiva de voltar ao poder nem tão cedo, porque o governo reformista lá da Cláudia Sheinbaum, seguindo ali o López Obrador, está entregando coisas para o povo que eles nunca tiveram antes. Então, isso está sendo objeto de reconhecimento. E é uma coisa que pode acontecer no Brasil. Então, minha aposta, eu acompanho o relator Pedro. Acho que ele vai até o final, vai perder. No outro dia, ele está juntando a família e vai para os Estados Unidos. Só que nós estamos com o nosso Suprema Corte aqui da Folha TV dividida, porque Marcelo Marcengo acredita que ele vai desistir. Marcelo, termine o raciocínio. Marcelo, rapidinho, prometo. É porque eu acho que o Flávio, ele está disposto, sim, a ir até o final. E existe uma grande chance, na minha opinião, dele ir até o final. Porque é justamente a briga de poder que também existe dentro da família. Só que eu acho que o Jair Bolsonaro, se chegar no momento em que as pesquisas vão demonstrar que o Flávio vai perder, aquela ideia que o Eduardo fala de que é melhor perder do que não vencer, do que não ficar não até vai o final, vingar. Isso, para o Bolsonaro não vai valer a pena, porque ele quer e precisa de alguém no poder, senão ele vai ficar, sei lá, quantos mais anos na cabeça dele dentro da prisão, e eu espero que ele esteja certo. Por isso que você acha que ele sabia do vídeo, né, dela, e deixou rolar. É a minha opinião. Então, eu acho assim, chance de o Flávio ir até o final, eu acho que é enorme, porque a briga é tão grande ali dentro, o Eduardo não vai fazer tudo o que for possível para que ele se mantenha e tudo mais, mas eu acho que o próprio Jair, que a gente não consegue ter uma visão da ideia que ele tem, construiu mais ou menos uma possibilidade de a Michelle ser a salvação dele, caso o Flávio fique muito ruim das pesquisas e o Jair consiga convencê-lo a dar esse espaço para a Michelle. Mas não sei também. Então, eu meio que estou meio em cima do muro. Marcengo, o Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal da Folha Democrata. Diga, querido. Eu acho que ele desiste porque... Acho que desiste. Agora, por exemplo, em termos de alguém liberar o vagabundo decrépito da cadeia, eu sempre gosto de lembrar que eu faço coro aqui com o Julian Lemos há muito tempo. Todos eles se odeiam e a Michelle tem todo o interesse do mundo em deixar ele apodrecer lá. Quem não assistiu, eu sugiro que dê uma olhada ou uma ouvida no podcast do UOL, Michelle. Ali, da Juliana Dalpiva. Claro que é um podcast. Não. O da Michelle, da Michelle agora, recente. Da Michelle, exatamente. É recente agora. Então mostra, por exemplo, como... Não são, por enquanto, coisas que a gente não saiba, mas como ela conheceu o Jair, fala de um ex-namorado dela que apresentou ela ao Jair e tal. Então, assim, você ouvindo tudo, você vê ali nas minúcias, eles se odeiam, é isso. Não é? E não é de hoje, eles se odeiam, não é de hoje. Então a Michelle, quando ela for senadora, o que de fato ocorrerá muito em breve, ela vai dar um pé na bunda dele no dia seguinte. E ela não está nem aí que ele apodreça na cadeia. Ele não... É assim, se ele tiver que contar com a Michelle para tirar ele da cadeia, ele só vai fazer isso na última das hipóteses. Porque ele sabe que ela não vai fazer isso. Ela não vai. Marcelo, então, você assim, sabe... Oi. Se você vê, assim, uma das razões pelas quais o Bolsonaro se separou da primeira mulher, a Rogéria,
a Rogéria virou vereadora, né? E ele começou a reclamar que a Rogéria estava frequentando muito o plenário da Câmara de Vereadores, né? Assim, como pode ela frequentar a Câmara? Ela tem que seguir as minhas ordens. Ele deu uma entrevista para uma revista na época, eu até fiz um portal do José sobre isso aí. Ele achando absurdo ela votar, ela estava sendo influenciada por outros vereadores. E aí começou a não adotar. E aí ele dizia, olha, quem deu o mandato para ela fui eu, então ela tem que me obedecer, né? Então, assim, a visão dele lá atrás era essa, e eu tenho certeza absoluta que a visão não mudou. Então, a Michelle se elegendo senadora, você imagina só a Michelle circulando no plenário, toda lépida e fagueira, né? Tendo vida própria e votando por vontade própria. Olha, o cara não ia aguentar. Ele ia pedir para Alexandre de Moraes a volta daquela arma que foi confiscada e do ferro de soldar. Ele falou assim, olha, eu quero... Me dá o ferrinho de soldar de volta que eu preciso me espetar com ele. Eu não aguento mais, né? Então, para ele vai ser um negócio muito complicado a Michelle se eleger e ter luz própria. Não tenha dúvida que vai ser complicado. Mas ela já tem, ela e o Nicolas, eles não precisam do Bolsonaro, mais para se eleger para nada. É assim, eu discordo que a Michelle seria eleita presidente do país. Não seria. Ela não tem voto para isso, até porque se ela fosse concorrer, o Bolsonaro e os filhos dele iam destruir e jogar no ventilador tudo o que eles sabem sobre ela. E aí ia ficar uma briga maravilhosa de um apontando a merda do outro. Seria fantástico. Mas para Senado, ela vai se eleger com o pé nas costas, porque ela não depende do Jair para ter votos para o Senado. Ele cometeu o erro de deixar a Michelle, erro na visão dele, evidentemente, né? De deixar a Michelle crescer, e agora ela tem vida própria. A Damares defendendo ela e tal, sabe? É isso aí. Então, ela vai ser eleita senadora, vai dar um pezão na bunda dele. Eu acho que o Flávio sai, basicamente pelos mesmos motivos. É o seguinte, todo mundo sabe que tem um vídeo muito podre para vir por aí. E quem que disse isso? O Flávio disse isso. Não foi ninguém, foi o Flávio que disse isso. E a partir do momento em que a esposa dele diz que já está, né, segundo a apuração lá do pessoal, não sei se foi da Globo News ou do O Globo. Foi do Globo. Da Bela Megali, né? Que a esposa dele já está disposta lá a defender o Flávio e tal. E aí, claro, a gente vai batendo as datas. 4 anos atrás, estava numa briga e tal. Foi bem na época em que aquela moça trans falou que ele tinha dado em cima dela, não sei se chegou a transar com ela ou coisa parecida, mas que tinha dado em cima dela, e depois, curiosamente, ela tirou, né? Não, a acusação, tô me retratando. E aí, longe de mim querer dizer que o Flávio fosse ameaçar alguém, né? Imagina, claro que não. Mas essas coisas vão aparecer. E isso na cabeça do bolsonarismo é um tapa, né? Um horror. Não que vá mudar, porque se qualquer um deles der um tiro na cabeça de uma criança em horário nobre na TV, não faz a menor diferença para a maioria deles. Mas para um percentualzinho faz. Né? E é para esse percentualzinho, é desse percentualzinho que a gente precisa para se eleger. Então, o Flávio sabe o risco que ele está correndo. Ele sabe que ele vai levar pau. Então, ele vai sair antes. Eu não creio realmente que ele vai aguentar. Imagine, essa pressão até novembro, gente, até outubro. Não vai aguentar. Ele já está... Não vai. Pense nisso. Numa progressão geométrica até outubro. Não vai aguentar. Ele vai espanar e vai sair. E não sei quem que vai no lugar. Não acho que seja a Michelle por esses motivos. Porque se colocar a Michelle, eles não vão aceitar. Então vou achar alguém aí, Tarcísio não dá, vou achar alguém aí para enfiar no lugar e é tudo que esses caras querem. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar
muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!